Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo, mesmo diante dessas aflições que se encontram no mundo, né? Em guerras e rumores de guerras, e também catástrofes naturais, né, como está ocorrendo ali no Rio Grande do Sul, mas que nós possamos estar esperançosos, né, pela vinda do Salvador Jesus e nos prepararmos para esse dia. E a lição de hoje, que é domingo 12 de maio, ela tem como título A Promessa de Seu Retorno. Ela está baseada ali em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 até 18, no livro de Tito, capítulo 2, versículos 11 até 14. O que nós vemos na lição é que os reformadores protestantes, né, da Idade Média, e também outras pessoas, peregrinos, né, eles estavam sendo perseguidos lá na Europa, principalmente após ali a Revolução Francesa, onde a Bíblia foi proibida, eles queimaram muitas Bíblias, né? E muitos cristãos fiéis a Deus, eles saíram da Europa, principalmente ali da França, da Holanda, e eles como destino a América, né? Que era considerada o novo mundo, né? E ali eles almejavam a volta de Jesus. Eles queriam ver a bendita esperança, a promessa de Jesus ser cumprida. E eles aguardavam ansiosamente esse alegre evento. Principalmente ali pessoas que começaram a pregar, né, essa reforma, né? Eles aguardavam realmente a Cristo com esperança, né? E o que nós vemos aqui no livro de Tito, né, no capítulo 12, versículo 11 a 14, que ali mostra, né, que o sacrifício único do Filho de Deus Jesus na cruz do Calvário foi o nosso penhor. E segui-lo e servi-lo tem assim o nosso labor diário, né? E para nós recebermos esse presente de Deus, que se chama salvação, muitas das vezes ela precisa de um esforço maior nosso, um sacrifício maior nosso, e que nós possamos manter fidelidade. E Jesus, ele realmente, após a cruz do Calvário, nos deu esperança. Ou seja, estando ele morto assim em Cristo, ou vivo na sua segunda vinda, para nós o mais importante é a grande promessa de Jesus, que ele voltaria, ou seja, a bendita esperança. E assim, nós devemos ser um povo exclusivamente seu. Devemos ser zelosos e fiéis por boas obras, né, que o próprio Tito fala lá no capítulo 2, versículo 14. E a inspiração, através desse livro de Tito, nos diz que a graça de Deus ela se manifesta salvadora a todos os homens, né? Que está lá em Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. E o que nós vemos é que os textos, né, do apóstolo João
do capítulo 14, versículo de 1 a 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até 18, nos dá uma grande esperança de dias melhores, de nós alcançarmos a salvação e do retorno de Jesus a esse mundo, onde Ele prometeu nos buscar, e Ele virá a todos aqueles que se mantiverem fiéis, né? E por isso que justamente nesses livros, né, que eu mencionei, falam da segunda vinda de Jesus, quando Paulo, em Tessalonicenses 4, ele fala e afirma que haverá uma ressurreição e o fim de todos os sofrimentos e aflições que nós estamos passando nesse mundo, onde Jesus voltará e acontecerá o tão falada bendita esperança, onde Jesus realmente ele colocará o seu reino eterno, a salvação para todos nós. Quando os cristãos de Tessalonicense, eles estavam assim cheios assim de pesar, né, de tristezas, né, ao sepultarem seus entes queridos, né, que pensavam que estariam vivos assim para testemunhar, né, Jesus voltando, porque eles achavam que Jesus voltaria na época deles. Paulo, o seu grande instrutor, né, o pai da fé daquele povo ali, porque foi ele que passou a mensagem do evangelho para os gentios, né, para os tessalonicenses, ele apontou para eles a ressurreição que ocorreria, né, por ocasião do advento do Salvador. E que então os mortos em Cristo, eles ressurgiriam, porque Jesus vai ressuscitar na segunda vinda dele todas as pessoas que morreram acreditando nele. E o que nós vemos, né, através da reforma protestante, que ela foi um grande movimento religioso que surgiu ali em meio à Igreja Católica, né, que predominava naquele século XVI, em que grandes homens e mulheres consagrados, movidos, né, pelo poder do Espírito Santo, eles atuaram para reformarem a igreja. E suas propostas, inteiramente baseadas nas Sagradas Escrituras, era que a igreja da Idade Média retornasse, né, aos padrões na prática como estava na verdadeira Sagradas Escrituras, que a Igreja Católica deixou de aplicar e que eram praticados, né, pelos primeiros apóstolos quando fundaram realmente a Igreja verdadeira, que foi ensinada por Cristo, e que todos os cristãos, né, deveriam pregar a bendita esperança, ou seja, a volta de Jesus, e que eles receberiam essa promessa no seu retorno. Acontece que a Igreja Católica Romana resolveu permanecer na mentira e no engano. E na Idade Média, reformadores protestantes corajosos, eles foram perseguidos, alguns mortos, outros tornaram-se peregrinos assim pelo mundo, indo para outros países, como aconteceu após a Revolução Francesa, que proibiu por completo o uso da Bíblia. E reformadores protestantes foram obrigados, né, a saírem da França, Holanda, e vieram para esse novo mundo, as Américas, e alguns de outros ficaram em outros países da Europa que eram mais ou menos, né, relacionados a isto, e continuaram a trabalhar em silêncio na proclamação do Evangelho para alcançar pessoas para Deus, como foi o caso de John Wycliffe,
Calvino, John Hus, Jerônimo Savonarola, onde sempre aguardavam ansiosamente a promessa de Cristo que ele voltaria. E onde a esperança se mantinha, né, em seus corações, em meio a ameaças deles proclamarem o Evangelho eterno. Calvino, um belo pregador francês, um dos líderes, né, da reforma protestante naquele país, falou sobre o glorioso retorno de Jesus. E ele mencionava que a salvação, ela só vem pela fé. Não há outro meio. E que todos deveriam aceitar somente a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Ele mencionava que o retorno de Jesus será o evento mais feliz de todos, e que todos se preparassem para esse grande evento que aconteceria em breve. E em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, Jesus dá uma esperança aos seus discípulos, que eles ficaram atônitos, né, aflitos, perturbados, ao ouvirem o seu mestre anunciar que os deixaria. Está lá em João 13, versículo 33. Então Cristo passa a dizer-lhes que sua ausência, ela era temporária e que sua partida seria muitas bênçãos, pois eles receberiam algo muito melhor. E essa passagem de João 14 é um conforto oferecido por Cristo numa hora de aflições, enegrecidos, né, pela sombra da traição de Judas, né, que naquele momento Jesus disse para os seus discípulos, né? Contudo, a mensagem de Jesus transmite uma afirmação de amor, um sentido sublime de paz, e visa ministrar, né, aos temores dos seus discípulos. E Cristo fala que na casa do meu Pai há muitas moradas, que está lá no verso 2 de João 14, avisando a todos, né, que estava voltando para o lar, né, do Deus Pai, e que os discípulos também um dia estariam com ele nas mansões celestiais, porque ele voltaria a buscar a todos que o aceitassem como Salvador através somente da fé. E falou que ele, Cristo, estava indo para o céu preparar este lugar a todos que o aceitarem como Salvador e Senhor de suas vidas. E esta é a bendita esperança que nós mencionamos e que está nas Sagradas Escrituras, a todos os cristãos ao longo dos séculos. E as passagens de João 14, versículo de 1 a 3, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 e 18, e no livro de Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 14, comprovam a segunda vinda de Cristo, que ele retornará a este mundo em breve, onde o próprio Salvador menciona que mesmo aqueles que morreram acreditando nele, na ocasião da sua segunda vinda, eles serão ressuscitados. E será o fim das aflições, do sofrimento, e assim é a inauguração do reino de Cristo, o reino eterno que ele sempre falava nas pregações diante de multidões. E assim entender, porque a crença na segunda vinda de Jesus traz esperança e alegria a todos os cristãos. Ela aponta para o extermínio do fim do sofrimento e da morte, e inaugura o tempo de paz e vida em plena e abundante. Este mundo caminha para a destruição final, e a nossa missão como filhos e filhas de Deus requer de todos nós o conhecimento que santifica, que liberta,
e salva as pessoas. Logo o Senhor Jesus, ele estará rompendo os céus e voltará. E logo nós ouviremos a voz do arcanjo, né? E a voz da trombeta de Deus tocar, soar. Que está lá em 1 Tessalonicenses 4,16, anunciando, né, a nossa vitória em Cristo. E amigos, e falta bem pouco para isso. Para os mortos em Cristo, que fala lá em 1 Tessalonicenses 4,16, serem retirados do pó da terra, com corpos glorificados, transformados, e os vivos serem levados para um lugar melhor, ao encontro com Jesus nas nuvens dos céus. E o nosso tempo de preparo para a vinda do Senhor chama-se hoje, já ou agora. E todas as épocas, né, a vinda do Senhor Jesus tem sido a única esperança de seus verdadeiros seguidores. A última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, quando ele estava com seus discípulos, é de que ele viria outra vez. E isto iluminou o futuro, encheu o coração de seus seguidores de alegria, de satisfação, uma nova esperança enorme para as tristezas que eles não poderiam ofuscar e nem as provações. Em meio às perseguições e provocações e sofrimentos, o aparecimento de nosso grandioso Deus e Salvador, Cristo Jesus, é a bendita esperança que Tito fala lá no capítulo 2, versículo 13. Aquele que deu a sua vida para salvar a humanidade deve ser a nossa fonte de inspiração e modelo, né, acima de qualquer instrumento desse mundo, de qualquer coisa que nós tenhamos desse mundo. Devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, assim como o título mencionava, que ele diz que avançava nesse mundo de aflições pela graça de Deus. Tito renegava a impiedade e as paixões mundanas, né? Vivendo em seu tempo muito difícil, né? com sensata e justa e piedosa, como ele diz, como quem aguardava a bendita esperança, a manifestação da glória divina, a glória do nosso grande Salvador Jesus, que Tito menciona ali no capítulo 2, do versículos 11 até 14. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir desse momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, começa a entender, né, de como será realmente a grande volta de Jesus e que essa promessa do seu retorno, ela está muito próxima. Porque o próprio Jesus, em Mateus 24, ele deu sinais disto. E estão acontecendo. Nós estamos vendo em todos os pontos do mundo acontecendo justamente isso que ele falou. Guerras, um mundo de guerras, o esfriamento do amor, né? A ganância do homem. E isso está acontecendo. Nós estamos vendo inundações em vários países do mundo, guerras em vários países do mundo. Isto só com sabedoria para você entender. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente que chama salvação. E com isto, Jesus, na sua grande volta para esse mundo que está próximo,
Ele vai levar eu, você, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar de onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você poderá ver Jesus face a face. Você poderá ver seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.